Aqui conosco no portal HSM, Carlos Alberto Gramani, autor, professor, economista e um dos maiores especialistas do país na organização de famílias empresárias. Este é o mais recente livro do Carlos Alberto, A Família Empresária, Estratégias para o Século XXI. E a nossa conversa de hoje terá como foco a figura do executivo. Gramani, vamos tratar do executivo, primeiramente, daquele que não é da família. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com você novamente, né? Eu que agradeço. É um prazer. O executivo que é da família, de empresa familiar, ele, se não for da família, ele deve cuidar para que ele atente que atrás daquela empresa existe uma família. Essa família é movida a emoções e relacionamento. Diferentemente de uma empresa não familiar, que ela se movimenta de uma forma diferente durante o expediente, né? Então, esse executivo tem que atentar para que ele trabalhe com a família, com a empresa buscando os resultados e lembrando que essa família funciona na base do 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A família não para no sábado e domingo. Ela se movimenta. Então, aquela decisão, ou discussão, ou debate da sexta-feira, ela não. Na segunda-feira você pode encontrar outra situação, porque a família vai conversar, vai jantar, vai passear, e o debate sobre os negócios continua de forma contínua. Numa empresa comum, uma empresa de capital aberto, multinacional, esse debate não ocorre com essa intensidade. A decisão de sexta vai permanecer uma decisão na segunda, não é isso? Depois do happy hour da sexta, não tem problema. Na segunda, você pega daquela parte e continua. Na empresa familiar, ele não sabe se ele continua daquele pedaço. Gramani, quais são as principais questões que está enfrentando o executivo, que é executivo da empresa e também um membro da família? O membro da família que vai ocupar uma posição relevante na empresa, primeiro, é muito importante que a família se organize de tal forma que haja uma seleção, porque são vários herdeiros. Então tem que ter um filtro de acesso de escolaridade, de experiência em outras empresas e assim por diante. E, em último ponto, o comportamento, a ética, porque ele vai representar a família, mesmo sendo um executivo. O que acontece em muitas famílias é que esta pessoa escolhida por merecimento, os demais olham e falam, puxa, que vantagem, ele ganha um belo salário, trabalha numa empresa onde ele não tem risco porque ele é da família, ele tem carro, etc. Então olham todo o bônus dele. E esquecem que ele tem um ônus enorme que um executivo não da família não tem. Ele é cobrado no jantar, ele é cobrado no fim de semana na praia. Então, ele é cobrado o tempo inteiro. O resto da família não entende que no fim de semana ele não pode ser tratado como o executivo. Ele é tratado como da família e executivo. Então, cobram ele na praia, o que é muito indesejado, né? É um ônus e é pouco visto normalmente pelas famílias. Quando você trabalha essa questão numa empresa familiar e lida com o ponto do executivo, que também é um membro da família, quais são as suas principais dicas? Quais são os seus principais conselhos? Primeira coisa, é muito importante que a família tenha uma estrutura de conselho familiar, porque é ali que nasce a escolha de quem vai representá-los na empresa. Esse descendente, ou esse líder da família, ele vai representar ou num conselho de administração, que não se confunde com o conselho de família, ou representar sendo executivo na empresa. Então, ele deve prestar conta, se for executivo, ao conselho de administração, e o conselho de administração fala com a família. E a família não deve interferir na operação. Então, é extremamente delicado esse tipo de coisa. E ele é sempre olhado pela operação como alguém diferente. Por melhor que ele seja, ele é olhado, ele poderá vir o presidente, ele é um dos herdeiros, ele tem uma influência diferente do que um executivo normal. É muito bom, veja, se eu tivesse uma posição para ser ocupada, tivesse um executivo e um da família com a mesma qualificação e o mesmo perfil de relacionamento e liderança, eu preferiria o da família. Porque o executivo, ele está lá, ele está defendendo os interesses da empresa, está lidando com a família, mas se ele receber uma proposta
muito vantajosa, ele vai embora, ele é um executivo. O da família não tem esse risco, porque ele tem o sangue, ele tem o relacionamento e é parte do patrimônio. Então, ele está lá dentro com todos os ônus, defendendo o patrimônio dele e de todos. Então, eles são diferentes. Qual deve ser o posicionamento de um executivo junto à família no final de semana, por exemplo, o que nós estávamos conversando antes do início da entrevista? Você diz o executivo não família ou familiar? O familiar. Aquele que tomou uma decisão, que não foi uma decisão fácil na sexta-feira, precisa manter essa decisão na segunda-feira e vai enfrentar a família na praia no final de semana. Qual deve ser o posicionamento desta pessoa? Desde que possível, ele deveria sempre incentivar que não haja essa interferência fora do trabalho. Então, a família deve se comunicar com ele, ou através do representante no conselho de administração, ou do conselho de família, mas ela deve se comunicar com ele pelos órgãos instituídos. Essa coisa de fim de semana, de misturar a família demais com a empresa, ela não gera bons frutos. E se ele tentar aproveitar essa intimidade para tirar algumas decisões, ele aumenta o risco dele, porque nem todos vão gostar. Numa consultoria com o executivo, você dá esse conselho, exatamente isso, que ele evite esse tipo de conversa no fim de semana. E para o executivo não família, a recomendação é que marque uma distância necessária com os familiares, porque alguns confundem, que são bem tratados pela família, confundem com uma intimidade, e não é verdade. Ele é bem tratado por uma questão de elegância, por uma questão de educação e porque ele é um funcionário relevante. Porém, ele não pode confundir esta proximidade com aproveitar a proximidade. Então, ele mesmo tem que tomar um cuidado suficiente para ter distância, reconhecendo que ele é um funcionário, independentemente do nível, um funcionário daquela família, que defende o patrimônio, os interesses, e defende não só de curto prazo, ele tem que defender de forma sustentável, de longo prazo. Então, ele tem que guardar a distância. E o que é da família? Tem que tomar o cuidado para não misturar. E para encerrar, Gramani, nós já tratamos uma vez do teu livro, mas é sempre interessante relembrar quais são as principais estratégias para o século XXI na organização das famílias empresárias. Primeiro tem que haver liberdade, democracia, as pessoas têm que poder expressar seus sentimentos, seus desejos, suas mágoas. Para isso, o órgão necessário é um conselho de família. É onde não se discutem as pessoas, mas se discutem as coisas. A gente discute o patrimônio, seja ele qual for, e nós não estamos lá para discutir, eles não estão, né, para discutir a família e as pessoas da família. Isso é uma questão de relacionamento. Tem que existir regras, e normalmente regras é bom salientar. Todo mundo, de um modo geral, o pessoal escreve regras para os seus direitos. Todo mundo quer ter direito, e eles esquecem que eles têm que ter obrigação. Então, às vezes, a gente fala com os familiares, falando, ó, para você ter esses direitos, você tem essas obrigações. E alguns não gostam, porque obrigação ninguém gosta de ter. Então, tem que ter regra. A regra não pode ser escrita por um terceiro, ela tem que ser escrita de forma participativa, porque só cumpre a regra quem ajudou a elaborar. Então, ela tem que ser participativa. Tem que ter direitos e obrigações. Eu posso sentar no conselho de administração, desde que eu tenha essas obrigações, eu me prepare. Eu posso ser um executivo das nossas empresas, desde que eu tenha a formação, eu tenha o comportamento, a ética, o respeito, a liderança necessária. Então, isso é muito importante. A democracia é fundamental. Você não faz uma organização familiar sem permitir que as pessoas falem. Permitir que as pessoas falem significa ouvir, muitas vezes, o que não quer. Só que se você não ouvir o que você não quer, nos bastidores as coisas crescem. E em bastidor só se trata problema e só cria problema. Ninguém trata nos bastidores um assunto bom. Você não esconde o assunto bom. Mas aquela coisa que fala, meu tio vai ficar chateado, meu pai isso, minha tia aquilo, vai no bastidor. Se você não tiver um fórum onde isso é tratado de forma aberta, clara, com respeito, o dia que isso subir é problema. E aí é grande. Gramani, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda, pela sua participação, pelos seus conselhos sempre muito relevantes. Muito obrigado e que vocês tenham um evento de sucesso agora de 17 e 18 de abril, como os outros. Aliás, eu só tenho que ressaltar, eu tenho dito para clientes e amigos que esse é um evento
eu não posso dizer que é o melhor, mas a composição dele, seja dos palestrantes, os depoimentos, ele está muito bem montado e é recomendado tanto para famílias como para executivos de alto nível de empresas familiares. Ele na minha ótica, a minha maior expectativa de ser o melhor evento que ocorreu nesses últimos anos. Vamos então localizar para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo. O Gramani está se referindo ao Fórum HSM de Empresas Familiares, que acontece 17 e 18 de abril. 18 de abril. O Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.